Olá, pessoal! Vamos hoje fazer nossa atividade de história, né? História e geografia. Vou explicar agora para vocês a atividade de história. Mais uma vez, nós estamos revisando o que nós já estudamos nesse bimestre e vamos iniciar agora aí com a atividade número 1. Na tabela abaixo estão listados elementos presentes na zona rural e na zona urbana. Marque um X na área correta, conforme o exemplo. Olha aí para vocês verem. Nós temos aí uma tabela com alguns elementos, que podem estar ou na zona rural ou na zona urbana, e você que vai definir para mim se isso, o que está sendo falado aí, esse elemento ele é da zona rural ou se ele é da zona urbana. Vamos lá, primeiro elemento aí, estradas de terra. Normalmente as estradas de terra, gente, é assim, é o que é mais comum, tá, gente? Não quer dizer que só vai ter estradas de terra na zona rural. Existe estradas de terra também na zona urbana, temos ruas de terra na zona urbana, Mas normalmente as estradas de terra, elas ficam mais aonde? Na zona rural ou na zona urbana? Então é na zona rural, Como eu já marquei aí. Agora é com vocês, ó. Muitas casas e prédios. Zona rural ou zona urbana? Movimento de ônibus, carros, caminhões. Isso a gente tem mais na zona rural ou na zona urbana? Grandes avenidas, poucos moradores, grande número de comércios, plantações, ruas asfaltadas e movimentadas, criação de gado, ar puro, silêncio e várias indústrias. Então, nós temos aí vários elementos, você vai marcar cada um deles, Se ele tem mais, se ele está presente mais na zona rural ou na zona urbana. Número 2. Neste bimestre, estudamos sobre as formas que as pessoas usam e usavam para se divertir, no presente e no passado. Escreva no espaço abaixo 2 formas de lazer do presente e 2 formas de lazer do passado. Então, gente, nós estudamos, vocês podem olhar lá no livro, que tem vários exemplos de formas de lazer que existiam no passado e formas de lazer que existem hoje, no presente. Vocês vão escrever aí. Número 3. Como sabemos, o trabalho sofreu mudanças com o passar do tempo. Vamos ter uma frase aí, pra gente ler. No final do século XIX e início do século XX, havia muitos vendedores ambulantes nas cidades brasileiras. Vendedores ambulantes são aqueles vendedores que ficam andando vendendo as coisas, Eles não estão numa loja, num espaço físico, não. Eles estão andando pela rua e vendendo. Então, letra A. Pelos nomes a seguir, imagine o serviço que o trabalhador prestava ou as mercadorias que ele vendia na rua. Então, olha aí, o verdureiro. O que você acha que o que o verdureiro vendia nas ruas? O vassoureiro. Qual o produto que o vassoureiro vendia? O cesteiro. Qual será o produto que o cesteiro vendia de porta em porta? E o peixeiro? Aí você vai escrever aí quais são os produtos que você imagina que eles vendiam. Letra B. Para anunciar seus produtos e chamar a atenção de possíveis compradores, os vendedores ambulantes no passado criavam versos que eram cantados ou declamados em voz alta, os chamados pregões. Então, gente, os pregões, hoje em dia ainda existe, alguns que usam, algumas musiquinhas. Por exemplo, eu acho que todo mundo conhece aqui em Muriaé, O abacaxi de Marataízes, Quando vem na rua, todo mundo já conhece, O jeitinho que ele fala, Doce, 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 parece que tem mel, abacaxi de Marataízes. Então, isso é um pregão, É uma frase ali que ele usa, Sempre usa essa mesma frase para fazer a venda dele, Então, tem os pregões. Existiam muito, Porque tinham muitos vendedores ambulantes. Hoje já tem muito menos, Mas antigamente tinha muito. Então, vamos lá. Identifique o tipo de vendedor ambulante que usava estes pregões. Então, temos aí, 4 pregões. Vocês vão escrever na frente qual é o vendedor que usava esse pregão. Comprar rede, dona. Comprar rede, dona. Quem será que falava esse pregão? Vou ajudar vocês, ó. Comprar rede, dona. Comprar rede, dona. Quem gritava assim? Era o vendedor de rede, Ele vendia rede, então você vai escrever aí, vendedor de rede. Então, segundo aí, bolachinha americana para o tio e para a mana. Quem gritava esse pregão? Vendedor de... Aí você vai escrever. Terceiro, amendoim torradinho, miudinho, tá quentinho. Quem que gritava esse pregão? E o último, batata doce, rainha, batata doce tá fresquinha.
Para o rapaz e a mocinha. Quem é que gritava esse versinho aí, esse pregão? O vendedor de... Aí você vai escrever, certo, gente? Então, essa atividade é até divertida, né? É divertido a gente pensar como que era, né, as ruas com esses vendedores, né, gritando esses pregões deles para fazer as vendas. Bem legal. Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar e prestem bastante atenção, tá bom? Um beijo para vocês.